Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao canal Calculista de Aço. E hoje nós vamos falar de um assunto, tá, a respeito de emenda de viga. Emenda de viga, emenda de pilar. O pessoal sempre tem muita dúvida a respeito disso, tá? Se a tal da mão de amigo, aquela solda, né, que se faz em Z, ela é confiável ou não, né? E se realmente vale a pena fazer ela, é confiável, não é confiável, onde eu posso aplicar a solda mão de amigo? Existe um ponto da viga, existe um vão mínimo, existe uma forma correta de se fazer? Vamos explorar um pouquinho esse assunto aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que é a mão de amigo? A mão de amigo é um tipo de emenda de viga que se faz, tá? Onde o soldador, lá, o operador, na hora de construir, quando ele precisa emendar a viga, ele recorta um pedaço da alma, faz uma solda longitudinal, tá? Faz uma solda longitudinal e depois vai e completa essa solda vertical aqui. Já ouvi dizerem que essa solda longitudinal, o tamanho correto dessa solda longitudinal seria a altura da viga. Já ouvi gente falando que seria metade da altura da viga. Já ouvi gente falando que teria que ser 2 vezes a altura da viga, tá? Essa solda longitudinal aqui tem bastante divergência aí entre os executores. Bom, a verdade é a seguinte: na verdade, não é tanto o formato da peça, tá? O formato do recorte que vai influenciar. Tem muito mais a ver com penetração da solda no metal base, tá? Tem muito mais a ver com a forma que vai ser feita a emenda na junta, tá? A forma como vai ser unida os elementos principais da viga. Tá? Então, vou mostrar aqui para você rapidinho como é que a gente tem que considerar isso aí. Bom, primeiro, vamos lá. A preparação da superfície é importante, a preparação da junta é importante. A solda mão de amigo, essa emenda mão de amigo, tanto faz, na verdade, o comprimento horizontal dela. Você vai ver que ela nem precisa ter esse comprimento horizontal, mas para frente a gente vai falar, um pouquinho mais para frente, tá? Mas o mais importante é como vai ser a penetração da solda nessas regiões de tensão mais crítica, tá? Lembrando, tá, que quando uma peça está sujeita ao momento fletor, ocorre aqui um binário de tensões, né? Onde você vai ter aqui as tensões em forma, dentro do regime elástico, obviamente, né? As tensões aqui, tá? Em forma de 2 triângulos aqui divergentes, tá vendo? Ó? Aqui, por exemplo, vamos supor que esteja assim, aqui, por exemplo, vai dar tração e aqui vai dar compressão, tá? E essa tensão máxima, você encontra essa tensão máxima a partir da relação básica, momento fletor sobre o W da peça, tá? O momento fletor atuante nesse trecho sobre o W da seção transversal. E o que acontece? Quando você faz uma união, teoricamente, se você tivesse a penetração total, ou seja, se a solda penetrasse totalmente aqui na mesa superior, penetrasse totalmente na alma, totalmente, tá? E penetrasse totalmente aqui na mesa inferior, e o metal de solda que eu estiver colocando aqui for mais resistente do que a própria viga, eu poderia aplicar essa solda em qualquer posição, sem problema nenhum, tá? Independente, lógico, se a viga já tiver calculado, ou seja, se eu já calculei a minha viga para as tensões máximas, ou seja, eu já calculei que a minha viga suporta essas tensões e eu fizer uma penetração total da minha solda, tá? Com um metal mais resistente em termos de limite de escoamento e limite de ruptura do que a própria viga, se eu completar ele todinho, eu não teria problema nenhum. Eu poderia colocar em qualquer ponto, tá? Porque eu estou colocando um metal com maior limite de escoamento, maior limite de ruptura e estou completando totalmente a seção transversal. O problema é que nem todo mundo faz isso, tá? Então, é isso que é o problema. O problema não é a mão de amigo em si, tá? O problema sempre é a penetração. Existem algumas pessoas que não fazem a correta preparação da superfície, ou seja, vão e juntam topo com topo, achando que só o Z da mão de amigo vai ser suficiente para poder garantir aí a resistência da união. E não é. O que acontece é quando você faz a junta topo com topo assim, tá vendo? Ó? Você corre o risco de fazer uma penetração incompleta. Quando o metal de solda, o eletrodo, seja pelo processo que for, seja MIG, seja MAG, seja eletrodo revestido, não importa. Quando ele for tentar fazer a penetração, há o risco de não conseguir penetração completa, ou seja, há o risco de não
do metal não penetrar totalmente na emenda. E quanto maior for a espessura dessa mesa, tá? Naturalmente você deve entender que é mais difícil ocorrer a penetração total. Então nós vamos chamar essa solda de topo como uma potencial PJP, que é Partial Joint Penetration, que é penetração parcial, junta de penetração parcial, tá? Segundo o AWS T1.1, que é o código, que é a norma de solda para estruturas. Então é o seguinte, para garantir que essa solda fez a penetração total, eu teria que fazer um ensaio não destrutivo nessa junta. Eu teria que fazer um raio-x, tá? Eu teria que fazer um ultrassom para poder garantir. E a gente não quer que a união seja submetida depois a um tipo de ensaio não destrutivo, né? Gastar com isso, sendo que eu tenho outras formas de garantir isso visualmente, tá? Ou seja, visualmente eu não consigo garantir a penetração dessa solda de maneira nenhuma, tá? Quando eu faço a junta de topo sem preparação nenhuma da superfície. Então, isso aqui eu tenho que assumir, eu como calculista, eu tenho que entender que isso aqui é potencialmente uma penetração incompleta. Algumas literaturas falam o seguinte, ó, quando você tem esse tipo de união, você vai considerar no máximo para seu cálculo 5/8, a penetração, né, como 5/8, tá, da espessura que está sendo ligada, no caso aqui no TF, na mesa, né? Então, assim, 5/8 é um pouco mais da metade, 60% da mesa total. E aí o que acontece? Nesse ponto, a minha seção transversal ficou fragilizada. Então, eu vou ter um pouco de solda, tá? Tendo que suportar a tensão que vem de uma mesa muito mais espessa. Então, é natural que aqui eu não tenho como garantir essa ligação dessa forma. Ou seja, topo, tá? Topo, né? Ou a junta butt em inglês, né? É topo com topo assim, sem nenhuma preparação, sem nenhum chanfro, sem nenhum bisel, tá? Então, o problema não é a mão de amigo, o problema é a preparação. Como é que seria o certo? Aqui tem outro slide. Outra coisa, você também pode falar assim, Felipe, mas eu vou fazer a penetração, vou regular minha máquina lá e vou penetrar o aço inteiro aqui e eu vou garantir isso aqui na raça, tá? Bom, tudo bem, você pode até fazer isso. Existe a possibilidade de você ir fundindo o material até realmente você conseguir uma penetração profunda aqui, tá? Até sair do outro lado, vamos assim dizer. Mas isso também gera problemas, tá? Na mecânica da fratura, tá? São conhecidos aqui efeitos indesejáveis dessa penetração muito profunda. Então, realmente, a penetração muito profunda no aço não é tão desejável assim, tá? Começam a surgir, existem a tendência, tá, de surgirem fraturas internas, fraturas frágeis, fraturas rápidas no material. Então, o ideal mesmo é que não se faça uma penetração tão profunda, forçando, né, a solda através aí, da fusão de muito metal, de muito material. Toda vez que você faz isso, você altera profundamente a estrutura metalográfica tanto do metal base quanto do metal de solda. E aí podem aparecer fraturas rápidas, fraturas frágeis. Isso não é desejável, tá? Então, é sempre interessante trabalhar com penetrações, penetrações que a gente fala, penetração no metal, tá? Com um índice de penetração menor, tá? Superficial de preferência, bem na superfície, tá? E não com penetrações tão profundas, onde você vai fundir muito material de uma vez, tá? Então, como é que a gente faria isso? Bom, existem várias formas. São as soldas de penetração completa, ou as CJP, Complete Joint Penetration, tá? Então, vão ser as soldas de penetração completa, que consistem no quê? Em fazer entalhes, tá? Entalhes estratégicos, na qual eu consiga preencher. Aqui eu estou fazendo um entalhe V e um entalhe V do outro lado, tá vendo? Não é a única possível, tá? Um entalhe V aqui e um entalhe V do outro lado. Então, o operador ele não vai fazer uma penetração muito grande no metal, tá? Mas ele vai preencher esse canal, inclusive na alma também, né? Se você olhar na alma do perfil, depois eu vou mostrar uma fotinha para você ver. Fazer a penetração total também ali, a penetração completa também ali. Ele vai preencher esse canal, a penetração do metal de solda sobre o metal base vai continuar sendo superficial, tá? Mas ele vai ter aqui, então, uma
um canal de preenchimento no qual eu consigo pegar a seção transversal inteira e garantir que quando isso aqui estiver trabalhando ao momento fletor, eu vou ter toda a solda trabalhando, tá, a favor aí junto com o metal base. Então eu não vou ter nenhuma parte do metal base trabalhando sozinho, acionando uma pequena parcela de solda. Então eu faço isso na mesa e faço isso na alma, tá? A outra forma também, aqui você pode ver, aqui ele teria que fazer, vamos supor se a viga já está instalada no lugar, ou, por exemplo, a operação de soldar vai ter que ficar virando viga, então aqui ele teria que soldar, né, ou girar a viga, ou fazer uma solda sobre a cabeça, aí fica ruim. Então o que o pessoal faz? O pessoal faz um entalhe assim, ó, interno, tá vendo? Ó? Porque aí ele vem aqui por cima, preenche aqui, ele vem aqui por baixo, preenche aqui. Esse alívio aqui é um buraquinho, tá? Bem suficiente para passar a vareta do eletrodo, tá? Bom, você pode falar assim, mas eu estou tirando parte do material. Sim, você está tirando parte do material, mas a gente tem que lembrar o seguinte, tensão igual força sobre área, né? Então, a força total, o esforço total, de uma maneira bem simplória, tá? A gente poderia trabalhar isso mais profundamente, mas eu não quero fazer o vídeo ficar muito longo. A tensão vezes a área é a força. E aqui nesse trecho, tá? Se eu for analisar bem, eu tenho uma tensão relativamente alta, porque o meu gráfico de tensões tá assim, tá vendo? Ó? Mas ele faz parte de uma área pequena, tá? Ele faz parte de uma pequena área. Então, se eu fizesse aqui a conta, eu teria sim, né? Eu teria que fazer a verificação disso lá na minha peça, lá na minha viga, se esse consumo de material não vai comprometer aí os efeitos aí da minha peça. Eu poderia fazer uma verificação lá, mas em geral, um alívio ali de uns 10 a 15 milímetros não vão causar grandes problemas na sua na resistência da sua peça. Uma vez que a gente tem, lógico, os fatores de segurança aí das majorações de carga, dos fatores de segurança da peça e tudo mais, é um alívio que não é para te causar muito transtorno, não. É um alívio para poder entrar o eletrodo ali, ele conseguir preencher totalmente. Isso também gera um alívio, é uma prática interessante, ele gera um alívio também na transmissão de calor, tá? Então, às vezes a gente tem uma peça que tem uma alma muito fina e uma mesa muito espessa, tá? Por exemplo, tá? Dando um exemplo. Aí você vai começar a soldar aqui, você começa a transferir uma grande quantidade de calor. Quem lembra da disciplina de fenômeno de transporte vai saber do que eu estou falando. Você tem uma grande quantidade de massa aquecendo e esse calor vai sendo transferido aqui diretamente para a alma. E a alma, sendo um pouco espessa, ela tem uma tendência a empenar, tem uma tendência a criar ali deformações. Então esse alívio, ele realmente é interessante porque ele permite que você transmita o calor aqui para essa região sem transmitir diretamente para a alma do perfil, causando empenamento, tá? É um outro benefício desse alívio. Então, além de permitir a entrada do eletrodo ou da vareta, enfim, do dispositivo, da ferramenta que está sendo utilizado para fazer a deposição do metal de solda, também é um alívio na transmissão de calor e evita o empenamento das partes ligadas, tá? Esse é um tipo de penetração completa. Esse é outro, ó, no qual só faz o entalhe em uma das mesas. Tá vendo? Ó? Só faz o entalhe em uma das mesas e um dos perfis. O outro ele corta o Z reto aqui, tá? E faz o alívio aqui do outro lado aqui, tá? Aqui também seria interessante colocar um alívio, tá? Não é ruim não. Coloca um alívio nesse lado aqui, ó. Ele pode fazer o alívio aqui ou pode fazer o alívio aqui, ó. O importante é que entre aqui o eletrodo, tá vendo? Então isso é importante, tá bom? Outra forma também é a penetração completa pelo entalhe bisel em X, né? Em cima e embaixo, penetração total, alívio aqui, alívio ali, tá? É uma forma interessante de se fazer, tá bom? Lembrando que na alma também é o mesmo processo, tá? Você vai fazer penetração total, não adianta nada você fazer filete direto na alma. Aqui é um exemplo, eu peguei do canal Weld Vision, tá vendo? É um canal onde ele mostra aí algumas tecnologias de soldagem. Então aqui, ó, olha o que ele fez a preparação corretinha aqui, ó. Apesar dele estar fazendo o chanfro não, né, a mão de amigo, né, que a gente vai ver que não tem a menor necessidade, na verdade. Apesar dele estar fazendo a mão de amigo, ele está fazendo realmente a penetração completa, tá? Tanto na alma quanto na mesa. Depois ele vem e preenche totalmente. Isso aqui depois pode dar acabamento total, pode lixar tudo isso aqui, passar o flap e deixar liso. Porque o que vai importar no cálculo mesmo é o que sobrou
que no caso que está na própria, está depositado na própria peça. Então eu tenho aqui esse ponto, aí ele, vamos supor que isso aqui é o acabamento, né? Aí ele vai lixar isso aqui. Ele lixou, ótimo, não tem problema nenhum, acabou isso aqui, ficou o metal de solda lá dentro, tomando cuidado sempre para dar uma penetração total, tá? É importante, né? Fazer um chanfro completo para dar uma excelente penetração, não deixar nada faltando, tá? E basicamente é isso. Então esse aqui está correto. Então isso aqui é mão de amigo legal. A emenda dela está ótima, tá com a penetração total, tá com uma boa penetração. Está uma solda confiável, está uma emenda confiável nesse caso, tá bom? Bom, agora uma outra coisa importante, tá? Existem uns requisitos básicos que a NBR 2800, a AWS vai nos exigir. Então é o seguinte, ó, eu tenho que colocar um metal de solda que tenha uma resistência superior, ou seja, que tenha o FW superior ao do aço que eu estou usando. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando com perfis da Gerdau, em geral, tá, existem outros, podem ser encomendados outros, mas em geral eles são A572, tá, grau 50. Ou seja, eles possuem um FU aí, um limite de ruptura, tá, de 45 kN por centímetro quadrado. Então, para esse caso aqui, eu tenho que adotar um tipo de metal de solda, o eletrodo, com 70 KSI, tá? Então, vai ser um E70XX. Aí o operador escolhe qual ele quiser. Isso aqui tem mais a ver com a operação de solda do que com a resistência em si, tá? Ele pode usar o 7018, né, que o pessoal fala, né? O eletrodo E7018. E o que ele não pode fazer é soldar um perfil laminado de tipo W com o eletrodo E60 para fazer essa solda, tá? Então, de onde que eu tiro isso? Bom, você pode fazer análise lógica. Olha, se eu tô com deixa eu pegar aqui, ó, o aço ASTM A572 grau 50, que é o perfil da Gerdau. Ele tem o FY de 34.5 e o FU de 450. Aqui está em megapascal. Aí eu venho lá nos tipos de eletrodo, olha, se eu tenho 450 de FU, tá? Eu não vou adotar para fazer essa emenda um eletrodo 60 que tem 415, porque ele tem resistência inferior ao metal base que eu estou usando, que é o metal do perfil. Então eu não posso fazer isso. Então eu vou ter que adotar ou o E70 ou o E80. No caso, o E70 mais recomendável. E aí eu posso também fazer isso simplesmente olhando na tabela. Olha, o aço que eu estou utilizando é A572 grau 50. Quais são os metais de solda compatíveis? Olha, se for arco elétrico, toda essa gama aqui, observe que são todos E70. Tá vendo? Ó? Se for arco submerso, são essa gama aqui, todos com 70 KSI. Tá vendo? Ó? Todos com aí 48,5 kN por centímetro quadrado. Aqui, ó, os tipos de solda aí, MIG, MAG com proteção gasosa, todos com 70, tá vendo? Ó? E os de fluxo elétrico, aqui, tá? Tem esses metais de solda. Então você pode usar esses metais de solda para fazer esses tipos de aço. Então, outro erro também, o cara vai lá e solda um perfil W com mão de amigo sem penetração total com eletrodo E60. Tá tudo errado. O metal de solda não é adequado e a penetração, a preparação da superfície, a preparação da ligação não está adequada. Então, ele pode fazer a mão de amigo que ele quiser. Aquela solda não está confiável se for dessa forma. Entendeu? Então, regrinha, se eu estou soldando o perfil A36, tá? Eu tenho que fazer... O que são os A36? Cantoneira, barra chata, perfil I, laminado tipo americano, seção U americana. Tudo que não é, vamos falar assim, estou falando jargão de mercado, tá? Tudo que não é os perfis da Gerdau. Esses aí pode usar o eletrodo E60, mas tem que fazer as penetrações totais, as penetrações completas no perfil. Aí você está garantido, tá? E, se as espessuras dele, tem que dar uma olhadinha nessa tabela, se a espessura do A36 for maior que 19 milímetros ainda, você é obrigado a utilizar os eletrodos E70, tá? Então fica a dica aí. Então, ó, se eu estou soldando A36, eu posso usar um E60, tá? E tenho que fazer obrigatoriamente as Complete Joint Penetration, as juntas de penetração completa. Se eu estou usando A572, perfis da Gerdau, então eu tenho que fazer obrigatoriamente E70 e tenho que fazer as Complete Joint Penetration. Tá vendo? Ó?
Porque a solda de topo, para eu ter certeza da penetração dela, eu tenho que fazer um raio-x ou ultrassom. Sou obrigado a fazer isso. Então eu preciso garantir um sistema visual para garantia daquela solda, tá? Felipe, se for perfil formado a frio, as chapas de perfil formado a frio são menos espessas aí, então é mais fácil de garantir a penetração total na solda de topo. Então é bem mais tranquilo, tá? E também não vai gerar tanto problema. Então nas soldas normais, o que a gente recomenda fazer é fazer a solda de topo com penetração total com o eletrodo acima, né, com resistência superior ao limite de escoamento. Geralmente o próprio E60 vai fazer o trabalho. Então você tem que ver qual que é o aço do seu perfil formado a frio. Geralmente próximo do 1020, tá? Que tem 1008 também no mercado. Enfim, perfil formado a frio tem um monte de especificação aí e é bem mais difícil fazer o controle. Mas vamos falar para um padrão 1020, ele tem 240 megapascal de FY e aproximadamente 380 de FU. Então se você utilizasse o E60, já seria suficiente, fazendo a penetração total, podendo ser junta de topo, né? Ou com uma preparação um pouco mais elaborada, dependendo da espessura, na 316, uma espessura um pouquinho maior, dá para fazer um biselzinho ali, tá? Um bisel de penetração. Mas o importante é que faça a penetração completa, tá bom? Aí a outra questão precisa fazer realmente a parte horizontal? Gente, pela lógica não. Porque é o que eu falei para você, você está depositando na seção transversal um metal de solda de resistência, limite de ruptura superior ao metal de solda ao metal do próprio aço, então não tem necessidade de você ficar fazendo a parte horizontal. Ela não vai adiantar em nada, tá? Não vai ajudar em nada na sua união. Na verdade, não faz o menor sentido colocar ela aqui, tá? A única coisa que vai acontecer é que você vai perder uma parte da viga, tá vendo, ó? Você vai perder esse pedaço da viga, só isso. Então, o que dá para você fazer, então, é simplesmente fazer a penetração total. Isso aqui, ó, é um aluno meu que mandou uma foto que ele está praticando isso aqui lá na fábrica que ele trabalha lá. Então, ele está mostrando que isso aqui é uma recomendação que eu falo, olha, a união de viga ou de pilar pode ser feita dessa forma, tá? Penetração total aqui, penetração total na alma, tá? O alívio, isso aqui tem que ser checado em cálculo, mas o alívio geralmente uns 10 ou 15 milímetros no máximo, só para poder entrar o eletrodo lá, tá? E para poder aliviar um pouco essa transferência de calor. E solda inteiro, faz a solda completa aqui. Para que fazer o Z? Não faz o menor sentido. O esforço de tração, você já calculou a viga pelo esforço de tração. Você já calculou ela para o momento fletor, você já calculou ela para compressão, você já calculou ela para cortante. Você só precisa completar o que falta de material. Você só tem que deixar a junta completamente penetrada sem problema nenhum, tá bom? Então é isso. Eu não queria um vídeo muito longo, ficou 20 minutos, mas eu gosto de explicar as coisas bem direitinho, tá? Então essa é a dica de hoje sobre a mão de amigo. Não há nem menor necessidade de fazer a mão de amigo em Z, pode fazer total, só toma esses cuidados que eu falei para você. Penetração total sempre e sempre com um metal de solda mais resistente, ou seja, com maior FW, ou maior limite de ruptura do que o aço que você está trabalhando. Procura respeitar essa tabela 7 da NBR 8800, que aí você não erra nunca, tá? Essa tabela 7 foi extraída da AWS, tá? Da American Welding Society, D1.1, e ela é bastante confiável aí, tá bom? Fica a dica aí então para vocês. Gente, quem quiser aprender a calcular estruturas metálicas manualmente com softwares gratuitos, saiba que eu tenho aí um treinamento, vou deixar o link na descrição, do site www.calculistadeaço.com.br. Entra lá e dá uma olhada na ementa, tenho certeza que você vai gostar. Se você quiser aprender a calcular estruturas metálicas corretamente, fazer o cálculo de ligações soldadas, ligações parafusadas, verificações de perfis, trabalhar com F2, metálicas 3D, MCalc 3D, trabalhar com outros softwares, trabalhar corretamente, sem depender totalmente do software para fazer suas análises, entra aí, vai ter vou colocar aqui também um cardzinho ou uma descrição do link aqui no vídeo. Entra lá e tenho certeza que você vai gostar. Sempre tem turma aberta e também você pode fazer todo o conteúdo gravado, tirando dúvidas comigo através do WhatsApp, tá bom? Então foi isso, até a próxima aula. Grande abraço, a gente se vê na próxima.